Olá, amigos, um bom dia a todos, a paz do Senhor, a paz de Cristo Jesus, a paz àqueles que buscam a paz. Amados, comprometido aqui vamos ao nosso primeiro tema de estudo, que é um tema bem, como diria, bem polêmico, né? Bem polêmico e muitas vezes chega a ser até um tabu, né? Nas casas de irmãos evangélicos ou de pessoas que não são evangélicas, seguem outros credos. Mas o Senhor, aprove ao Senhor tocar, pôr em meu coração este tema, que é um tema que hoje é uma coisa assim que nós temos buscado respostas para muitas divergências dentro e fora do lar. Há homens, mulheres, casados, casadas ou solteiros, solteiras, né? Então, o Senhor me colocou esse estudo, né, para mostrar que Satanás, ele é organizado em todos os seus intentos. Não é um ataque, todos os ataques que ele promove contra nós, contra a humanidade, contra os evangélicos, contra não evangélicos, são previamente calculados e planejados. E nesses planos ele é traçado de forma minuciosa para que nada fique fora do alcance dele. Mas, dando continuidade, voltando ao assunto, a palavra que o Senhor me coloca está lá, Efésios 6, versículos 12, e o nome do texto, ou a epígrafe do texto, o título do texto é a Armadura de Deus. Muitos crentes conhecem, muitos evangélicos conhecem, muitas pessoas que seguem a Cristo, leem a Bíblia, conhecem, mas está lá, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí vem, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestidos com a couraça da justiça, calçado aos pés, na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amados, com isso daqui nós vamos voltar a esse trecho, vamos voltar várias vezes a esse trecho para dar, para solidificar e embasar a lição que nós estamos falando hoje, né? Bom, então entramos lá. É sabido que a coisa mais preciosa que o Senhor instituiu nessa vida terrena ou na vida espiritual é a família. Porque a família, eu tenho visto, eu tenho pregado, muitas vezes eu tenho falado isso em púlpito, que a família é uma instituição
sagrada, é uma instituição muito cara, é uma instituição que o Senhor protege. E Satanás, em toda a sua fúria, o principal alvo dele é a família. Sendo assim, então, o que ele se propõe a fazer é destruir a família. Destruir de forma mais vergonhosa possível. Por que a família ser envergonhada? Vocês podem perguntar. E o porquê dele nesse intento da família? A família, vamos simbolizar ela. A família é constituída do pai, do filho e da mãe. É uma trindade. Não importa quantos filhos, mas vamos colocar pai, filho e mãe. O Espírito Santo, Jesus e Deus é uma trindade. A família se assemelha a essa trindade. A família é considerada a menina dos olhos de Deus. Então eles certamente, ao tocar na família, ao destruir uma família, não é porque é ela, não é porque é seu filho. Isso é o que menos importa a ele, mas o que tem importância a ele é tocar, é ferir a Deus. Quando ele toca numa família, ele está tocando direto nos olhos de Deus, ferindo a menina dos olhos de Deus. Diante disso, e como é que ele faz a destruição de uma família? Geralmente através do sexo. Mas como através do sexo? Através do adultério, através da forma ilícita do sexo. E qual é a forma ilícita do sexo? É a traição, é o adultério, é a lascívia que é trazida até as famílias, tanto homem como mulher, tanto filho como filha. Prova disso, em 1972 foi escrito um livro espírita chamado Sexo Além da Morte. E eu estava, quando ainda era espírita, eu li esse livro. E na época eu não entendi muito bem, mas eu vi que ali havia um plano, né? Muito embora esse livro foi desconsiderado pelo meio espírita, kardecista, mas aquele livro continuou despertou em mim algo, tanto que eu não o esqueci. Esse livro foi escrito em 1972, eu li em 1988. E desde então, desde que me tornei evangélico, desde que me converti ao cristianismo, desde que me converti aos caminhos de Jesus, esse livro ficou em minha mente. Não só esse, como os vários outros. Mas o que me chamou a atenção nesse livro, depois voltando a lê-lo, né, foi o seguinte. Então, essa é a forma que eles buscam, né, de se organizarem. Nesse livro que eu li, o que me intrigou foi justamente isso, essa forma, né, em se trabalhar para a destruição das famílias. E o que me chamou mais atenção é que na época que eu li, né, como espírita, eu tinha visto uma coisa. E depois, com o tempo, eu fui lendo, fui vendo e fui transliterando
algumas passagens e vi que realmente as passagens ali nada mais é uma mensagem de Satanás expondo os seus planos para com o meio evangélico, para com o meio cristão. Não é para com o meio espírita, mas sim para o meio cristão. Eu vou ler um trecho para vocês. O espírito demoníaco falando. Companheiros, falou de novo. Há um caminho para destruir os fanáticos da superioridade. Atacá-los sem trégua no castelo do sexo. Poucos são os que resistem à fúria sexual. Nem heróis, nem santos. Atacaremos primeiro os líderes e aqueles que se tornaram paladinos na espiritualidade ou líderes espirituais no mundo. Nosso campo de batalha será o campo sexual, onde o homem é mais fraco. Tenho certeza que poucos restarão de pé. Destruídos prestem atenção bem na frase, destruídos os ignóbeis filhos do Cordeiro, será fácil destruir a massa. Sabe por que eu me atentei a esse plano que é voltado ao meio evangélico? Pela simples frase, filhos do Cordeiro, que eu fui espírita, eu fui candomblessista no passado, né? Vivi nisso desde criança, eu cresci. E uma coisa, no meio espírita não se usa esse termo, filhos do Cordeiro. Filhos do Cordeiro é usado dentro das igrejas. O filho do Cordeiro, os filhos do Cordeiro somos nós evangélicos, nós pastores, nós evangelistas, nós ministros da palavra. Nós somos os filhos do Cordeiro, aqueles que congregam dentro de uma igreja. E hoje, amados, o que acontece dentro das igrejas? A sensualidade, ela toma conta das igrejas. Muitos pastores caíram por lascívia, muitos pastores caíram, pecaram pelo adultério, muitos pastores, muitos ministros caíram dentro das igrejas. Hoje as igrejas, ela está tomada de uma certa sensualidade que nos remete muitas vezes a pensar o que está acontecendo nas igrejas. A sensualidade vem da onde? A sensualidade vem da maneira de se vestir das pessoas, tanto homens como mulheres, né? Há um tempo atrás, numa das pregações, em uma das igrejas que eu estava pregando, eu preguei sobre isso, né? A forma de se portar diante de Deus, a forma de se portar diante da igreja, a forma que a igreja tem de se portar diante dos santos, do Santo dos Santos. Então eu passei a pensar, passei a meditar e vi que esse trechinho que eu li para vocês está ali implícito ali, né? Ou explícito. Se você tiver uma mente mais analítica, você verá que está ali uma das respostas. Por quê? Hoje você entra nas igrejas, homens com roupas praticamente coladas no corpo, de cima e embaixo. Às vezes, dependendo da denominação, estão de terno, gravata, mas a calça colada, camisa colada. Se respirar, estoura. Mulheres que os seus vestidos, parece que a mulher cresceu ou comprou numa loja de segunda mão que na primeira lavada encolheu, às vezes a um palmo acima do joelho, e na hora de sentar, aquele desconforto.
ou vestido extremamente marcante com determinados tecidos, e isso traz uma sensualidade, isso traz uma lascívia, e isso traz uma coisa que muitos que não são preparados psicologicamente falando, desperta em si aqui algo mais. E ele passa a ver com esses olhos aquela pessoa e passa a ver com os olhos o que muitas vezes sua esposa, sua namorada, sua noiva está ali, porque ela não se veste daquela forma, mas e se veste ele também não percebe. Quem vai perceber são os outros. Então hoje as igrejas, elas realmente estão tomadas. Então, diante disso, amados, é que eu estou falando, que eu estou aqui transmitindo para vocês o que Deus quer de vocês, o que Deus quer dentro das igrejas. As igrejas hoje, ela somos nós. As igrejas somos nós, porque nós estamos dentro desse local para cultuar, para louvar, para adorar a Deus, um único Deus. E se nós não o louvarmos, não o adorarmos, não prestarmos essa homenagem de forma simples, singela e sem guerra de modismo, ou despertando certas formas, despertando certos sentimentos, então nós não estamos ali para adorar. Isto é um estudo, isto é um alerta às igrejas, isto é um alerta àqueles que vão às igrejas, isto é um alerta àqueles que buscam uma igreja, porque muitos que estão lá fora não vão compreender quando entrar na igreja para reconhecer ou para conhecer a Deus. Eles vão ver uma igreja igual foi Corinto, onde antes de Paulo ir lá e colocar as coisas em ordem, vão ver uma igreja solta, uma igreja que tudo pode, uma igreja que tudo faz, uma igreja que nada se é proibido. Mas fala assim, mas não existe proibição, existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio até existe, mas enquanto você está no mundo, enquanto você pertence ao mundo, a hora que você entrar dentro de uma igreja, se converter a Deus, se render a Jesus, aí o seu livre-arbítrio já não existe mais. Como Paulo disse, agora sou escravo de Jesus. Exatamente isso. Não existe mais o livre-arbítrio. O que existe é tomar a sua cruz e carregar e seguir em frente. Fica por aqui. Esta é a primeira de uma série. Em nome de Jesus, eu vou orar por vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e amado, é no Teu santo e divino nome, ó Senhor, que eu entro agora na Tua presença, Senhor, e peço a todos aqueles que estejam olhando esse vídeo, a todos aqueles que estejam, Senhor, atentos a esse vídeo, que passem a refletir, que passem a pensar e busquem mais o Teu reino, Senhor, e não o reino da terra. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, colocando um anjo para nos guiar. Em nome de Jesus. Amém.